Olá a todos, olá a todas, bem-vindos a mais uma preleção do nosso Centro Espírita da Consolação. Então vamos iniciar com a nossa prece. Vamos agradecer ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais, por podermos ter mais uma vez contato com a sua doutrina. Que possamos nos sintonizar nesse momento, acalmar nos nossos corações e receber as boas vibrações que nos são trazidas nesse momento, seja lá qual for o momento que a gente estiver tendo contato com essa preleção. Que assim seja. Bom, então hoje o tema da casa é o capítulo 2, itens 1 a 3. O capítulo 2 tem o título Meu Reino Não É Desse Mundo, e os itens 1 a 3 tem o subtítulo A Vida Futura. Quando o Kardec nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não coloca os capítulos em ordem cronológica de acontecimentos evangélicos, mas em uma ordem que nos facilita o entendimento do Evangelho. Meu reino não é deste mundo, ele é um ponto fundamental da doutrina de Jesus, E não é à toa que ele é o capítulo 2. Porque para entender o Evangelho, a gente precisa entender que Jesus vem falar da vida espiritual. Jesus não vem nos trazer coisas materiais, mas vem nos ensinar como evoluir, vem nos trazer como a gente pode nos melhorar moralmente, e assim evoluir espiritualmente, Então é isso que o Evangelho nos traz, e para ler o Evangelho a gente precisa ter isso em mente, Senão a gente não entende e acaba se perdendo, no entendimento bíblico, e evangélico. E a passagem que fundamenta esse capítulo, é o julgamento de Jesus, que está em João, capítulo 18, versículos 33 a 37, que eu vou ler aqui pra gente. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório, e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus, mas por agora o meu reino não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes, que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, ali no contexto histórico, os judeus eles eram governados por Roma, E Pilatos era o governador ali da Judéia, E Jesus estava incomodando os judeus, os fariseus, os líderes religiosos, que eram os fariseus, que não praticavam ali a religião de verdade, que usavam a religião em benefício próprio. Porque, como Jesus diz, ele vem dar testemunho da verdade. Jesus nos ensina como nos conectar com Deus de maneira de verdade, sem necessariamente precisar da religião. Isso incomodava muito os judeus. E aí eles os acusam de se autoproclamar rei, porque eles eram governados por Roma, e quem se autoproclamava rei, tinha que ser julgado, porque não poderia, o rei era de Roma e pronto, Então eles vão e acusam Jesus, Jesus vai a julgamento, e aí Pilatos dá a chance de Jesus se defender, como era feito o julgamento na época, e pergunta se ele é rei. E aí Jesus fala, meu reino não é desse mundo, Ele fala, ainda não é desse mundo, porque a gente não estava preparado para entender os ensinamentos de Jesus, Senão ele não iria nem a julgamento, Então o reino dele ainda não é desse mundo. Um dia vai ser, Um dia a gente vai entender. Mas ainda não era e ainda não é, Mas a gente está buscando, entender os seus ensinamentos. E aí o Kardec coloca, a vida futura, esse subitem, fundamentado nessa passagem, para nos dizer isso que eu comentei, para entender o Evangelho é fundamental
A gente entender que a vida continua, né? É um ponto central da doutrina de Jesus. E ele coloca que lá, na época de Jesus, né, os judeus, eles até entendiam que a vida continuava, mas de uma maneira muito imprecisa, né? Eles acreditavam em Deus, mas que as recompensas eram aqui na Terra, né? Então, era um Deus que se comportava bem, trazia recompensas boas aqui na Terra, né? Então, você conquistava o inimigo, tinha a Terra prometida, né? Se não se comportava bem, tinha consequências ruins, chovia muito, né? Ou tinha uma seca muito forte que estragava as plantações, né? Então, todas as recompensas eram materiais. E aí vem Jesus e fala, ó, a vida é espiritual, a recompensa é espiritual, né? A gente evolui, é recompensa espiritual, faz bem para nós mesmos, né? Ser bom é bom para nós mesmos. Então é tudo espiritual, né? E aí só que Jesus não nos dá detalhe da vida espiritual, né? Porque a gente não conseguia entender. A vida continua. Depois que ele morre, ele aparece, né? Fala, ó, tô vivo, mas a gente ainda não sabe muito bem como. E o Espiritismo, ele nos esclarece como isso acontece, né? Vem nos trazer detalhes de pessoas que morreram, e às vezes fala, ó, não me preocupei muito em me melhorar, chega lá, não tô muito bem. Outras que se preocuparam em evoluir estão bem. Então ele nos dá detalhes, né, de como a vida continua, e isso naturalmente nos ajuda a entender o Evangelho e os ensinamentos de Jesus. E de novo, né, por isso que esse capítulo é o capítulo 2. Inclusive, né, não é o tema, mas tem até um depoimento de uma rainha, né, que não se preocupou muito com os ensinamentos espirituais e chegou do outro lado e viu que não era rainha, né, e estava pior do que alguns servos dela, né, e ela vê, ó, precisa se preocupar com a nossa evolução, né, enquanto a gente está aí. Então essa vida é para a gente aprender. Vale a pena a leitura desse texto, desse capítulo, né? E depois aí também dessa história, né? Do depoimento da rainha desencarnada. Então, esse é o nosso tema de hoje, né? Então, vamos para as nossas vibrações. Vamos vibrar pelo nosso Centro Espírita da Consolação, por todas as suas atividades, por todos os seus frequentadores, por aqueles que têm contato com os seus ensinamentos, né, através dos vídeos, contato online, né? Vamos vibrar pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, por aquele que a gente sabe que está precisando, e por nós mesmos, né? Que possamos cada vez mais entender os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus.